Oi, sou Paulo Marchetti e volto com o segundo vídeo a respeito o meu segundo vídeo e o segundo vídeo a respeito de escrita criativa. E nesse vídeo de hoje eu vou falar mais da redação e do roteiro. Eu costumo dizer que todo roteirista precisa ser redator, mas nem todo redator é roteirista. Eu mesmo já trabalhei fiz documentários que eu fiz o roteiro e tinha um redator para fazer os textos do apresentador, quando tinha apresentador, textos de locução, de narração, até pautas e tal. Então, eu vou falar dos diferentes projetos que existem, sempre, claro, dentro do universo do jornalismo de entretenimento e do audiovisual, né? E principalmente nesse vídeo aqui de televisão. Mas lembrando que isso tudo serve também, como eu já falei, o jornalismo de entretenimento uma, ele é uma área muito abrangente. Então, pega todas as editorias e todos os formatos, a gente vai ver isso agora. Eu vou abrir aqui a apresentação. Estou começando, estou ainda aprendendo essas ferramentas, com essas ferramentas aqui de vídeo. Eu sou novo, nesse tipo de gravação, nesse tipo de conteúdo, de gravar assim. Mas, enfim, vamos aí. Aqui o que importa, como eu falei, eu não sou nada teórico, meu negócio é prática. Eu sou do mercado, quase 40 anos de profissão, e o conteúdo que eu quero passar nessa série de vídeos é exatamente voltado para a prática, para o dia a dia, para a rotina, sempre com exemplos práticos. Eu já vou, inclusive, já abrir com exemplos. Então, assim, para você trabalhar com roteiro, para você trabalhar com redação, e ter a flexibilidade de trabalhar com os diversos formatos que existem dentro do audiovisual, vou falar uma coisa óbvia, vou abrir uma coisa óbvia, que é preciso ter a prática da leitura. Precisa gostar de ler, óbvio, por consequência, a escrita. A pesquisa necessita de muita leitura, porque você faz a pesquisa, tem, claro, vídeos, você assiste documentários, entrevistas e outros conteúdos em vídeo, programas de debate, enfim, dos mais variados. Só que você tem muito livro, muito trabalho acadêmico, como eu já falei, muita reportagem. Então, tem que ter muita leitura, e precisa gostar da leitura. E você, quando tem a prática da leitura, ela se torna cada vez mais fácil para você. Ela se torna uma leitura dinâmica quando necessária. Tenho leituras profissionais que elas são dinâmicas, porque é prática, como tudo na vida. A leitura também. Chega uma hora que você entende melhor as frases, a construção das frases, as palavras. Então, ela passa mais rápido e o entendimento é fácil, mesmo com sendo textos rebuscados. Eu, por exemplo, engraçado, quando eu tinha 19, 20 anos, eu fui numa pessoa que lê carta, né, cartomante e tal, falar um pouco de futuro e tal. Quando terminou essa sessão, ela falou assim, para mim: lê Platão, porque acho que vai fazer bem para você. Nossa, eu comprei, acho que uns 3 livros do Platão, e foi difícil ler Platão, porque é uma escrita rebuscada. Desculpa, meu olho tá. É uma escrita rebuscada. E quando eu fiz um ano de história na PUC também, eu me deparei com muitos textos, que a gente tinha que ler capítulos de livros, e muitos textos também muito burocráticos, vamos dizer assim, mas que me ajudou na prática da leitura, porque
também você aprendendo a ler textos difíceis, na hora de pegar um texto com uma escrita mais fácil, mais coloquial, então esse texto você absorve ele com mais facilidade. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Tem e a leitura, evidentemente, também, ela é importante porque ela ajuda na concentração, inclusive na hora de você trabalhar, na hora de você montar, organizar suas ideias e montar a estrutura do teu projeto, do programa em questão, do documentário, enfim. Você vai ter mais concentração para pensar nele. Se a leitura foi muito bem feita, essa imersão realmente foi para valer 100%, você vai ter uma facilidade muito grande de desenvolver o projeto, porque você vai ter domínio do assunto que você pesquisou, obviamente. Então, por isso que a leitura, ter o hábito da leitura, isso vai facilitar na pesquisa e vai facilitar na organização de ideias. Entre os exemplos que eu separei aqui, teve uma época que eu tinha como um trabalho paralelo, eu fui roteirista de um talk show, e às vezes vinha um convidado que estava lançando uma biografia, ou que tinha livros e tal, e eu tinha que ler essas biografias para poder fazer a pauta. Vinham biografias enormes e vinham biografias curtas, e todas, para minha sorte, uma leitura muito simples, muito coloquial, que é inclusive o meu estilo que eu gosto de escrever, como eu gosto de falar, sempre de um modo bastante coloquial. E lá chegou uma vez, então volta e meia eu lia biografias, principalmente. E uma vez foi uma especialista em serial killer, uma brasileira especialista em serial killer, e ela deixou 3 livros na produção. 3. E eu li os 3 livros em 2 meses. Dá para ler, claro. Como eu falei, era uma leitura fácil, que, que ajudou na leitura dinâmica, na qual você lê já atrás das palavras que você quer, dos termos, e, enfim, então fica mais ágil. Anotando, obviamente, né, com essas leituras profissionais, como eu chamo, eu lia já anotando para ajudar na pauta, obviamente, porque não dá para, numa leitura profissional, você ler e terminar o livro e falar, putz, mas e aquele começo que eu queria anotar mesmo? Então, na hora que vem uma ideia, na hora que vem alguma coisa, alguma ideia assim, repentina na cabeça, tem que parar tudo e anotar essa ideia, ou fazer um áudio. Eu no meu celular, por exemplo, eu tenho um gravador. Se a ideia é muito longa, não dá para escrever no bloco de notas, que eu também tenho no celular, eu ligo o gravador, já gravo em áudio, depois chego e anoto e desenvolvo. Então, tem várias formas de você desenvolver, organizar as ideias, né? E a leitura ajuda nisso tudo que eu estou dizendo. Eu fiz uma vez um roteiro sobre a história da independência do Brasil, terminei tudo, foi um projeto, um longa que não deu certo, mas foi orçado, foi quase até o final, e foi uma imersão que eu fiz, me pediram muito rápido isso, foi um roteiro que eu escrevi em 8 meses, e eu também tive que fazer uma imersão na história. Eu li muita coisa, cheguei a conversar com 2 historiadores, mas como eu não podia muito abrir a história do projeto para muita gente, então eu conversei com os historiadores meio por alto, falei que como eu sou profissional de televisão, eu estava trabalhando para televisão, se eu não me engano foi isso, e aí eu desenvolvi um roteiro, li muitos livros sobre a independência. Peguei
peguei histórias e acontecimentos pouco explorados e que são muito importantes para a independência, os pequenos conflitos locais, enfim, coisas que os mercenários que vieram aqui para ajudar nessas batalhas que teve. Então, é muito interessante a história da independência do Brasil. E eu fui muito para o lado que não é contado mesmo, das batalhas e dos pequenos conflitos. Então, tive muita leitura, fui atrás, como eu falei, de pessoas em vídeo, né, de acadêmicos, historiadores, autores. Fui para sebos, fui para livrarias para procurar biografia do, dos principais personagens da independência do Brasil, não só da história como um todo, mas de certos acontecimentos na região norte, na região nordeste, na região central, enfim, todo o contexto histórico para poder desenvolver. Não basta não basta ler só sobre a independência, mas tudo que estava acontecendo na Europa, a geopolítica do mundo. Eu precisei saber de tudo isso para fazer esse roteiro. E se eu não tivesse o hábito da leitura, dificilmente eu ia conseguir fazer esse roteiro em 8 meses, que, para minha alegria, quando a gente foi ler o primeiro tratamento, a primeira versão, todo mundo já gostou, todo mundo. Inclusive, algumas pessoas que a princípio não me conheciam e me perguntavam assim, mas quem é ele? Por que ele que vai escrever e tal? Depois se viram que o roteiro era bacana, era diferente, e exatamente pela imersão e pela toda a leitura que eu consegui fazer com essa pesquisa, os livros todos que eu consegui ler, foram muito importantes para o desenvolvimento, inclusive dos diálogos, porque eram cenas com os personagens e conversas importantes, inclusive. Então foi um trabalho bacana. O próprio mestrado, eu li muita coisa, li muitas biografias, li muitos trabalhos. Eu estava contando aqui, antes de começar a gravar, eu acho que eu li entre 15 e 17 livros, entre biografias e livros sobre jornalismo de entretenimento, jornalismo, entretenimento, enfim, livros que contam os bastidores de programas, de emissoras, de empresários da comunicação, de tudo, também para entender assim, todo o contexto, além de, perdão, além de ler muitos trabalhos acadêmicos, capítulos, artigos, livros coletivos, né, com vários temas dentro desse universo de jornalismo. Também, mais uma vez, mestrado são 2 anos e meio de, de curso, e, e nesses 6 meses finais, você precisa estar já com a sua dissertação estruturada e já quase pronta, porque vai ter revisão, volta da revisão, aí tem mais uma edição. São 6 meses para trabalhar no formato final que você vai ter que entregar em novembro. Então, é um espaço curto de tempo ali, 2 anos, que eu tive para ler todos esses livros, todos esses artigos, organizar as ideias e os temas que eu queria conversar. Esse artigo fala disso, eu vou usar esse trecho. É, Isso tudo, a leitura e toda essa pesquisa me ajudou na organização, né? Porque essa ideia do mestrado eu já tinha estruturada na cabeça, e quando eu fui colocar em prática, começou a dar tudo certo. Claro, teve coisa que deu errada, que eu descartei, mas muito importante. Eu fiz uma vez um vídeo
esse exemplo é legal também. Eu fiz um vídeo uma vez sobre a história do automóvel. Ia ser um vídeo de animação. Eu não vi o resultado final. Era para um evento de, de automóvel, uma marca de carro, alguma coisa assim. Eu não entendo nada de carro, não tenho carro, não sei diferenciar os carros de hoje. Eu sei diferenciar os carros de antigamente, mas os de hoje não sei. Não, assim, não entendo, realmente não entendo lufas de carro. Eu gosto de assistir corrida de Fórmula 1 e ponto. Moto, carro, mas fui contratado para fazer um vídeo sobre a história do automóvel, fiz uma imersão na história do automóvel, fiz um vídeo legal que a gente fez uma régua do tempo, né, uma linha de tempo, e acompanhou essa linha, foi bem bacana, deu tudo certo, o roteiro foi aprovado na primeira, acho que na segunda versão, faz muito tempo que eu fiz isso, mas desenvolvi a história. Mesmo o exemplo que eu dei no vídeo passado, que eu falei do tempero na mochila, que eu fui para a Bahia, pô, eu não sei nada de culinária, de gastronomia, e conheço a Bahia como um turista e não a Bahia inteira. Então eu tive que achar chefe de cozinha, essas coisas, e ler muito para ir atrás disso, e, enfim, e a leitura ajuda a você a exatamente saber, inclusive, o que buscar, onde buscar. Você começa, quanto mais você pesquisa, prática. Como eu falei no início do vídeo, tudo é prática. Se você começa a pesquisar, você vai achando os seus caminhos, os seus atalhos, as suas preferências, e, e na hora de fazer, como eu falei da leitura, que a leitura, quanto mais leitura ela fica mais fácil para você. A pesquisa é a mesma coisa. Ela, ela vai se tornando algo mais fácil. Entrando mais no tema de roteiro, não tem, obviamente, um formato único, universal de, de roteiro. Mesmo assim, se você pegar talk show, tem talk shows, os talk shows são diferentes. Tem um que aborda mais fofoca, que chama mais subcelebridade, tem outro que fala mais sobre literatura, livros, intelectuais, o filme cabeça, então chama né, jornalistas e acadêmicos e atores e atrizes, gente que vai falar mais difícil. Tem talk show que tem brincadeiras, né, que o convidado vai lá, sai, levanta, vai fazer um tiro ao alvo com arco e flecha, sabe? Essas coisas, vai pintar alguma coisa, sempre tem essas brincadeiras. Então, assim, mesmo um mesmo estilo de programa, ele pode ter formatos diferentes. E no roteiro, no roteiro é importante que todos que vão pegar esse roteiro entendam e saibam interpretar o que é escrito, o que está escrito. Então, mais uma vez, recorrendo à leitura, fazer um texto rebuscado, você precisa ler bastante. Mas para fazer um texto simples, coloquial e objetivo, você também precisa ler bastante. O Renato Russo falava isso das letras. Todo mundo acha que eu escrevo é fácil, é coloquial, tal, e realmente ele escrevia de um modo diferente. E ele falava, era por causa da minha leitura, da minha facilidade de, de, de achar as palavras fáceis para expressar aquilo que eu quero. A mesma coisa acontece com pesquisa, com roteiro, com redação. Então, assim, é importante que tanto o pessoal da técnica, que vai estar no switcher, por exemplo, quanto o pessoal da produção, precisa pegar, da direção, precisa pegar o roteiro e entender o que está escrito nele, entender as coisas que vão acontecer. Mas isso é mais para frente. Os tipos de roteiro que pode existir, que existem, aliás, roteiro de cinema, roteiro de publicidade, tem esses diversos roteiros de televisão, de eventos diversos, tanto para televisão como não. Da televisão, eu digo assim, evento de premiação, Oscar, Emmy, Video Music Awards,
esses eventos de premiação e eventos também. Eu fui já fiz muito roteiro para evento e dirigi evento que não era para televisão, é evento assim de aos funcionários de uma grande empresa de alimentação vão se reunir para uma convenção de fim de ano, 3 dias no hotel, para palestra, entrega de premiação, entre outras coisas. Tem que fazer o roteiro de os palestrantes, quem vai entrar, como que começa, quem abre, o que vai acontecer no meio. É, esse tipo de roteiro também existe e tem muitas agências de conteúdo, agência de evento, que trabalha com roteirista ou terceirizado ou não lá de dentro mesmo. Tem gente que faz, nem escreve um roteiro. Eu, por exemplo, já fui contratado para um trabalho muito rápido de, de, de como eu posso falar? Eu sentei com 4 ou 5 palestrantes executivos de uma marca de pneu que iam fazer palestra, e eu sentei com eles para ajudá-los a escrever a palestra, a organizar as ideias e colocar tudo que ia no teleprompter, que eles iam ler pelo teleprompter, e eu fui. Então, eu sentava com eles naquelas salas assim, de executivos chiques, assim, sabe? Bem executivos, bem finos e tal. Sentava com eles e ficava ali montando a palestra, né? Organizando as ideias, enfim. Isso pode acontecer também. O roteiro para rádio, podcast. Podcast hoje, infelizmente, ele se transformou em talk show, né? Podcast, talk show é a mesma coisa, é entrevista. Às vezes com uma, às vezes com 2 pessoas, às vezes vira um programa de debate, e também o podcast, ah, o vídeo se tornou algo muito mais importante. O podcast, mas ele é um canal que pode ser, como teve, e eu já falei desse exemplo, podcast da Casa Abandonada, em São Paulo, no bairro de Higienópolis, eu não lembro o título desse podcast. Ele é um bom formato para jornalismo investigativo e para esse tipo de conteúdo diferenciado, mais do que para talk show. O podcast, infelizmente, é isso, virou uma coisa meio preguiçosa mesmo, de fazer talk show, abrir câmera e transformar em videocast, fazer os cortes e acabou. Ficou uma coisa meio esquisita, até pela, pela origem do podcast, né? Mas isso é outro papo. Dentro de televisão, que eu quero falar aqui, existe roteiro de programa ao vivo e transmissões ao vivo, de programa de estúdio, tem roteiro de externa, quando vai uma equipe lá gravar uma externa, vamos lá na fazenda, mostrar o cara como produtor de queijo, como faz aquele queijo lá especial dele. Aí existe um roteiro de captação. Olha, você vai entrevistar o cara, já tem uma pauta ali com 3, 4 perguntas. Depois disso, ele vai. Isso tudo, claro, que está no roteiro foi produzido. Depois ele vai levar você até o lugar lá onde tira o leite da vaca, e aí vai mostrar todo o processo. E aí depois vocês vão lá para a loja ver o produto final, não sei o quê, e você vai entrevistar e você vai falando com as pessoas, é esse personagem que você vai conversar, é esse aqui, nessa etapa é esse, você vai mexer com isso, você vai botar o uniforme, tá tudo isso dentro do roteiro de externa, tá descrito tudo isso que vai acontecer, seja com o repórter, seja com o apresentador, com o convidado, enfim. Roteiro de captação é basicamente a mesma coisa que o roteiro de externa, né? Muda-se só o nome, mas é tudo o que vai acontecer, tudo que você vai fazer, a pauta já descrita. Se tem cabeça de passagem, já está lá a cabeça de passagem. Olha, vocês vão aproveitar ali a porteira da fazenda para fazer a cabeça de abertura, enfim, toda essa parte que existe nesses programas. Existe o roteiro de edição ou o roteiro de pós-produção, que também é a mesma coisa. E aí o roteirista, ele pega todo o material bruto. Por exemplo, teve o roteiro de externa,
Eles foram lá, gravaram tudo que tinha gravado, aí o roteirista ele vai pegar esse roteiro de externa, que de repente ele mesmo que fez, vai, vai assistir todo o material bruto de acordo com aquele roteiro, vai separar as falas que ele quer, as imagens que ele quer, tudo, vai levar para a ilha e vai montar a matéria, né, já com a edição de texto, com a edição de imagens, e vai fazer lá a montagem, vai subir a trilha, vai falar, não, aqui tem um sobe-som, aqui a gente põe a imagem lá da natureza, entendeu? Aqui a gente põe as vacas entrando, enfim, indo para o pasto, enfim. Aí tem o roteiro de pós-produção que vai tanto falar o que vai acontecer quanto onde está cada coisa, né? Porque aí o roteirista tem que fazer a marcação, a entrada dessa imagem é em tanto tempo e termina em tanto tempo. Olha, vão ser 12 segundos de fala, são 12 segundos de imagem, esse tipo de coisa. Tem o roteiro de reality show, que é um roteiro basicamente um espelho, eu vou falar um pouco mais disso aqui embaixo. Eu tenho o roteiro de documentário, e, que é basicamente a mesma coisa que um roteiro de uma série documental, que, que você vai esticar. Às vezes, você vai fazer uma pesquisa de um projeto, então, vamos fazer um documentário sobre computador, vamos. Aí você vê que o assunto é tão vasto, sabe, tem tanta coisa para falar, que você vai falar, olha, um documentário não vai caber, vamos fazer uma série, porque eu vi aqui que dá para fazer 8 programas. Então, isso também acontece, tanto, enfim, e aí por isso que eu estou falando que o documentário e a série documental são basicamente a mesma coisa. E tem o roteiro de telejornal, né, que também precisa ser bem detalhado, precisa ser bem, bem claro, como eu disse no começo ali, todo mundo precisa entender muito bem, principalmente o diretor de imagem vai ter que saber para que câmera que vai cortar, que o apresentador vai olhar, porque lá o texto está câmera 2, você vai chamar um intervalo, então ele vai virar para a câmera 2 e falar, olha, então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha, essa notícia você vai dar na câmera 3, que é aqui, a câmera 3, você fala, então as estradas estão com trânsito por causa da volta do feriado, esse tipo de coisa. Desses exemplos que eu falei, tem o Big Brother, estou falando assim de exemplos populares, claro, que o roteirista ele faz um espelho de rotina, por exemplo, eles vão acordar, aí depois que eles acordarem, eles vão precisar limpar a piscina, porque vai ter a prova de não sei o quê, aí tem que fazer a pauta da interação do apresentador com os participantes, tanto das partes gravadas quanto do ao vivo. Tem que roteirizar as disputas, né, quando tem provas, né, como acontece. Sempre tem aqueles material escrito, explicativo, né, porque aí o roteirista ele precisa se preocupar em explicar a prova ou o acontecimento tanto para os participantes quanto para quem assiste o programa, quanto para o público, né. Às vezes explica-se a prova para os participantes, corta para o apresentador no estúdio, ele falando diretamente para a câmera, diretamente para o público, falando, olha, a prova vai ser assim e tal. Eles não sabem, mas tem um truque aqui e tal. Então, tem toda enfim, existe vários momentos que precisam roteirizar dentro de um programa como Big Brother, e tem o roteiro de pós também, porque tem as situações. Depois que teve uma prova, por exemplo, o roteirista tem que pegar essa prova inteira. Às vezes, isso já acontece, não às vezes, mas isso já acontece dentro do Switcher. O roteirista está lá assistindo programas assim, de 24 horas, Big Brother, A Fazenda e outros similares. Eles trabalham com 2, 3 switchers, aí depende muito. E aí o roteirista que está naquele switch é, preocupado e focado naquela situação, ele já pode ir anotando, não, olha, o tal participante falou isso, aquela participante falou aquilo, teve briga nesse momento, eles ganharam ali, comemoraram assim e tal. E aí quando vai decupar, já é mais fácil decupar e mais fácil levar o material bruto já marcado
a ilha. Então, todo um esquema já, né? Tenho aqui um exemplo de um trabalho meu, o roteiro do Skank, um encontro que foi feito pela VH1, chama Estúdio VH1, Skank e Nando Reis, que eu fiz tanto pauta para o Nando Reis, quanto pauta para o Skank, filmei todo o ensaio deles, tudo que aconteceu, eles fazendo o arranjo das músicas, o Samuel Rosa junto com o Nando Reis definindo quem ia cantar que parte, a história da parceria deles, tudo. A gente gravou 2 dias de ensaio e esse material bruto inteiro, o roteirista assistiu e foi colocando teve que escolher, fez a edição de imagem, edição de texto, e colocou os principais momentos de 2 dias de gravação, condensou em 52 minutos. E, e enfim, para fazer essa pauta, muita leitura, como volto a dizer, até no caso do Skank e do Nando Reis, não teve informações complementares, mas existem muitos documentários que você precisa, às vezes não dá tempo de colocar tudo que você quer, então você tem que saber sintetizar o assunto, você põe parte do assunto em questão na boca de um convidado, de um participante, de uma pessoa que dá um depoimento, outra parte você põe em locução para resumir a história, às vezes, porque às vezes o depoimento é muito longo, você precisa pegar esse depoimento longo e transformá-lo, editar o texto, né? Transformá-lo em um depoimento menor, com apoio de texto. Então, e tudo isso vem através da leitura, porque é com a leitura que você vai saber fazer resumo, vai saber sintetizar, vai saber quais as informações mais importantes dentro daquele texto, dentro daquele depoimento, que no fim é tudo texto, né? Texto oral, texto escrito, e roteiro de transmissão de festival de música tem que ser muito claro, muito termina o show, para que câmera que vai cortar, para o apresentador que está lá, que vai chamar o intervalo, ó, acabou então o show aqui do Caetano Veloso, vamos para o intervalo e já voltamos. Enfim, vários. Já dei o exemplo da Super Nani, Troca de Família, Acumuladores, que são roteiros de pós, né? Já tem, eles são pré-determinados o que vai acontecer, a pessoa, o especialista chega na casa, conhece a família, começa a aplicar, enfim, as dicas dele, vê o que acontece, o que muda, e no final fica todo mundo feliz. Tem sempre os acontecimentos já pré-determinados. Então, esse é um estilo de reality show, já com uma estrutura pré-definida. Tem os roteiros de programas de televisão. Eu botei aqui alguns exemplos de programas talvez que nem existam mais, como Mulheres, Mais Você, o Encontro com Fátima Bernardes, que já não existe mais, e similares, né? Que nesses programas você tem que fazer o roteiro, tem que fazer a redação, tem que fazer a pauta. A redação é chamar o intervalo, é voltar do intervalo, é apresentar algum convidado que chega, é a pauta que se faz para esse convidado, né? É chamar o repórter ao vivo no link, como acontece no telejornal, que também tem que ter o texto. Ó, vamos chamar a Daniela, que está na rua lá onde aconteceu o campeonato lá de voo de balão, vamos com ela agora, direto. Então tem que ter todas essas coisas. Então são roteiros dos mais diferentes, inclusive o roteiro de pós, que o roteirista precisa decupar, ou seja, assistir todo o material bruto, aí escolher os trechos que vão entrar no programa final, na edição final,
editar esse texto, né? E, como eu falei, colocar as informações complementares, se tiver, escolher as imagens para ilustrar o depoimento, para ilustrar a situação, a ordem com que tudo isso vai ser colocado, definir o tempo. Olha, isso aqui vai durar 57 segundos, isso aqui dura 1 minuto e 15, isso aqui é mais longo, olha, essa situação aqui tem 5 minutos. Como eu falei também, as informações adicionais. Então, assim, formatos de roteiros existem milhares deles, muitos, todos diferentes, e é preciso estar preparado para pegar. Eu nunca neguei nenhum trabalho por causa do texto, por causa do roteiro. Pelo contrário, como eu já falei, às vezes eu abraço todas as funções, eu faço, quando me chamam, eu faço trabalho de direção, de roteiro, de pesquisa. Nunca, mesmo do automóvel, como eu falei, não neguei, fiz imersão, conversei com pessoas, entendi, fui atrás de livros, fui atrás de, de conteúdo e consegui desenvolver um trabalho que acabou sendo aprovado, que foi super legal para mim, bacana. E a diferença, tem gente que, como eu falei no começo, vou voltar aqui para mostrar, para falar da redação. Como eu falei, todo roteirista precisa ser redator, mas não necessariamente todo redator, todos os profissionais que fazem redação, todas as pessoas que trabalham com redação, não necessariamente precisam ser roteiristas. A redação é fazer pauta, ir atrás de informações adicionais, complementares daquele projeto em questão, enfim, fazer texto de locução, fazer texto dos apresentadores e dos mais diversos, textos de passagem, às vezes on câmera ou não, e gráficos, tem que sugerir gráficos, olha, vamos fazer esses gráficos e passar isso de uma forma para a pessoa que vai fazer o videografismo entenda esse gráfico. E a redação está presente também, assim como o roteiro é diferente para cada programa, mesmo que eles sejam similares, a redação também ela muda, mesmo para programas similares, a redação muda, porque aí vai de acordo com o formato que você fez. Eu dei o exemplo do talk show, que são, né, diferentes, né, vários talk shows, assim, programas de entrevista, melhor, diferentes, né, que tem texto de abertura, ó, texto sobre os convidados, quando você abre o programa, vai para o intervalo, volta, aí você vai chamar o convidado, você pelo menos é um parágrafo sobre ele, aí o convidado vem, aí tem a pauta do convidado, a interação, quando tem, por exemplo, o programa do Gentili, o próprio programa do Jô, que tinha a banda, tem um momento de interação com a banda, com as outras pessoas que estão ali no palco, com, com, com o apresentador em questão, e aí texto para chamar intervalo, para abrir os blocos, texto de encerramento, caso tenha. No programa do Jô, ele dava tchau, então tá, terminou o programa, valeu, até amanhã. E tem gente que não, precisa de um texto tal, só para terminar o programa, então aí varia. Telejornal também, ó, textos dos apresentadores para abrir o telejornal, texto para abrir e encerrar os blocos, texto para interação com os repórteres em link ao vivo, pauta para possíveis entrevistas que podem ter, entrevista ao vivo pré-combinada, informada para a direção roteiro. Às vezes vai ter uma entrevista ao vivo, ela precisa já ser pré-combinada, porque ó, a gente tem um programa que não pode sair, principalmente quando é o Jornal Nacional, Jornal da Band, esses principais, Jornal da Cultura, esses principais jornais, telejornais que existem
na televisão, eles têm um formato muito fechado, porque eles estão dentro de uma grade, num horário nobre, que vem uma novela ou que vem um especial antes ou depois. Então, o roteiro tem que estar muito bem amarrado e não pode atrasar muito, nada. Então, assim, se tem entrevista ao vivo, olha, a entrevista é 5 minutos, a gente vai fazer essas perguntas, a gente precisa que você responda essas perguntas assim, em tanto tempo, você já sabe mais ou menos. Às vezes, a própria produção, o próprio jornalista ajuda a pessoa a desenvolver a resposta. Não é manipular, veja bem, é diferente, não é manipular a resposta, mas é adaptá-la àquele tempo, sabe? Não que isso aconteça sempre, mas é assim, olha, precisa avisar a pessoa, até mesmo quando encerra. Às vezes você está vendo a participação de alguém aí no jornal de rádio ou telejornal mesmo, e de repente termina, estão fazendo entrevista, o apresentador diz, então, muito obrigado pelo senhor, pela participação, e continuamos aqui, uma coisa meio seca, né? Mas isso foi conversado com o apresentador, com o convidado, falando, olha, a gente vai, quando terminar, a gente vai terminar seco mesmo, tá? Não vai dar tempo de se despedir, porque é corrido mesmo, então são esses 3 minutos para você falar desse assunto, se consegue, consigo, não, beleza, então tá. Então, esse tipo de coisa acontece. E tudo isso, voltando ao início, ao início do vídeo, tudo isso está ligado à leitura, porque é ela que vai ajudar a você desenvolver todo esse trabalho de texto, todo esse trabalho de organização de ideia, organização de conteúdo. E E ser proativo, sabe? Tem gente que se assusta, fala, olha, você vai ter que ler pra caramba. Putz, meu Deus. Mas assim, se você trabalha com jornalismo, se você trabalha com jornalismo de entretenimento, se você trabalha com rádio, TV, internet, e trabalha com comunicação, e tem preguiça de ler, então eu acho melhor procurar outra profissão, porque assim, é impossível trabalhar nessa área sem ter leitura. Até porque é necessário o conhecimento geral mínimo, da história do Brasil, sei lá, da Primeira, da Segunda Guerra, saber o que que isso... Enfim, ter um conhecimento básico das coisas da vida, né? Então, assim, precisa ter leitura. Um jornalista, uma pessoa que trabalha com comunicação tem que estar constantemente lendo, tem que estar com o livro na mão, tem que estar fazendo pesquisa, tem que estar sempre se aprimorando e tudo isso é prática, né? E você fica sem praticar, aí fica difícil. E, mas é isso, para encerrar a escrita criativa, queria falar mesmo desses formatos todos, dessas diferenças, mais uma vez, a importância da pesquisa, a importância da leitura, da escrita. Uma coisa que eu tenho comigo, eu não falei antes de encerrar mesmo, eu queria ter falado já no primeiro vídeo, eu sempre tenho um caderno perto de mim, porque eu tenho o costume ainda de escrever à mão, e às vezes é mais fácil quando vem uma ideia, quando vem, está num trabalho, precisa, é mais rápido você abrir o caderno, pegar a caneta, anotar ali a ideia, depois você senta no computador ou grava um áudio, tudo, mas eu sempre faço um rascunho, rascunhos são sempre bons, escrever diários também são sempre bons, bons exercícios para organizar a ideia. Quando você escreve um diário, escreve personagens da tua vida, do teu cotidiano, você sabe, você aprende a organizar ideias, é, descrever cenários, descrever situações, escrever diálogos, personagens, sei lá, o porteiro do prédio, o cara da banca, enfim, uma pessoa engraçada do seu trabalho. Tudo isso aí, se você conseguir escrever como atividade, como exercício, vai fazer bem. Diário é a melhor coisa, sem dúvida, o diário, ele me ajudou bastante. Além de um dia eu também falar para mim, eu com o meu blog, falar, não, uma vez por semana, eu vou ter que escrever um texto, vou publicar um texto inédito uma vez por semana.
isso durante, acho que 2 anos. Eu fiz esse exercício, foi muito útil para mim. Enfim, é sempre praticar, é isso que eu estou falando. Então, mais uma vez, agradeço a companhia por mais desse vídeo aqui. Não é, eu não vou dizer assim o último sobre escrita criativa, sim, mas vai estar presente em outros vídeos. Sempre pode não estar no título, mas conteúdo e jornalismo de entretenimento sempre tem a escrita criativa faz parte de algum jeito e em todas as etapas de um projeto dessa área. Então, espero te ver no próximo vídeo. Mais uma vez agradeço a companhia e até o próximo. Muito obrigado.